Papo de Colecionador. Pessoal, estamos aqui com a segunda parte da nossa entrevista sobre o personagem Tex Willy com o grande Zenaldo. Uma história assim que eu li do Tex que eu achei muito marcante, muito legal, é Juramento de Vingança, né? Que fala justamente do casamento dele com a filha do chefe indígena de Navarro, né? Que é a Lilith, né? A Lilith. Que nesse quadrinho da VEC, não sei se é no... eu não lembro qual foi a edição da VEC que saiu essa história, que elas chamaram ela de Lírio Branco, né? Aqui no Brasil. No Brasil. Não é isso? Porque na Itália ela permanece como Lilith, originalmente, né? Quando veio para o Brasil, aí fizeram essa tradução para Lírio Branco, né? Mas depois, foi a VEC ou foi a Globo que fez a correção e deixou Lilith mesmo? No caso, eu não tenho essa certeza porque eu não tenho assim... Eu acredito que tenha sido eu acho que já na própria VEC, né? Para formatinho, né? Justo. Então Tex é uma personagem grandiosa dentro desse universo e, lógico, todas através dessas décadas, são 7 décadas. Aí você imagina um personagem lançado originalmente em papel jornal, preto e branco, onde o jovem, nas últimas décadas, ficou atraído mais pela cor, porque a cor atrai. Claro, quando eu leio o Tex em preto e branco, é tão fantástico que eu não lembro que ele tem ausência de cor. Você imagina as cores. Imagina as cores. Você dá movimento a um quadrinho que está estagnado, está ali estático. Então, aí logicamente, Tex ele tem outros conflitos. Ele está envolvido muito em conflitos. Aí entra a cavalaria, entra a questão de tribos indígenas, comancheiros, renegados, foras da lei em comum. As histórias dele se passam justamente naquele período de 100 anos, mais ou menos, da história do oeste americano, que foi onde aconteceu tudo que para a gente era de mais importante, né? Isso. Buffalo Bill, Massacre dos Indígenas, né? Billy the Kid, Logo após Jesse a Guerra James, Civil. aquele período pós-guerra civil, né? Então começa ali, né? E Tex se baseia justamente naquele período ali. Então é onde a história americana ela está em ebulição, é onde ela está praticamente vai formar o que hoje seria os Estados Unidos da América, né? Então Porque riquíssimo. você falou sobre essa história aí, que onde conta que ele é capturado e essa própria Índia o salva do poste dos martírios e viu naquele homem um homem íntegro que ela queria como marido. Aí é quando se torna o marido de Lilith, faz o pacto de sangue ou juramento de vingança em outras edições, e ele fica simplesmente na tribo como o marido da filha do chefe. Mas a partir do momento quando esse chefe morre, não tem um descendente homem para assumir o cargo de líder da tribo. Então, por ela ser mulher, foi passado para ele como parente próximo e feito o pacto de sangue, misturado, como marido. Então ele assume. Então ele é o chefe branco de uma tribo indígena. E respeitado e temido dentro de todo o arco. Então Tex é fantástico. Muitas vezes a gente pensa que já se surpreendeu. Eu conheço, me apresentaram o Tex, meu pai me apresentou com a revista, no começo das férias de 1978. E a partir daquele momento eu me apaixonei pelo personagem. E olha que eu não imaginava que hoje teríamos uma graphic novel, com capa dura, outras Tex, coleções. Ele manteve a chama, como eu falei, do faroeste acesa no Brasil, porque hoje você não tem mais quadrinhos de faroeste no Brasil, só tem Tex, Zagor e Quem Parte, né? Mas teve momentos que você só tinha Tex, os outros estavam tudo fora de circulação. Inclusive aqueles clássicos lá, norte-americanos e tudo mais, sumiram todos das bancas, o que é uma pena. Mas, Zenaldo, qual a importância do Tex número 1? Qual a importância desse quadrinho que tem em mãos aqui, da história do Tex no Brasil? Esse é aqui que tudo começou, não, né? Ou é? Não, tudo começou no chequinho, mas tudo começou em formato, né? Em formatinho, melhor As dizendo. coleções começaram por essa edição. Por essa edição, as coleções em formatinho. Colecionadores no Brasil. E o Zenaldo tem logo duas. Se você quiser comprar uma, ele não vai vender, mas você pode fazer a oferta. Qualquer 5 mil reais ele está ouvindo aí como oferta. Tem coleção de Tex dos chequinhos da Júnior. Tem da Raio Horrors, lançado sem autorização. Então são coleções de Tex. Que colecionadores no Brasil. E tem a história do Faroeste 22, né? Que a turma cai. Que é rara, que não teve a permissão. Então, logicamente, eu tenho algumas número 1. Porque lá a gente conseguiu em primeira edição,
Não, às vezes tem a questão da original, tem a diferença. Lançaram depois a segunda edição. Porque inicialmente, eu acho que de grande relevância, eu estava conversando com uma amiga Dilson, mesmo num período, isso termo de Brasil. Quando foi lançado o Tex, foi lá nos meados, no final dos anos 40. Mas em 70 tinha muitas revistas de faroeste na banca. Era Gunsmoke, Paladino do Oeste, Durango Kid, Bonanza e outras, o Cavaleiro o Negro, o Infinito Flecha Ligeira, Flecha Ligeira, Ronnie Rand, o próprio Zorro e etc. Tinha. Então no Brasil eles lançaram esta edição, né? E depois, quando teve uma segunda edição para atender a procura, hoje eu não tenho, logicamente, números da tiragem inicial, mas você tem uma ideia. Segundo o Ota, né, não sei, numa das entrevistas dele, cara, de toda vez, ele parece, segundo, eu não lembro, ele me disse, parece que Tex, a impressão era de 130 mil, não, 230 mil exemplares por mês. Aí você imagina, hoje nós temos cartão de crédito, né? Isso, aquilo, mais facilidade de ter, de adquirir, mas imagina isso numa época que também tinha outros personagens e que o poder aquisitivo do jovem tinha que fazer outros serviços em pegar frete, vender picolé. Uma concorrência pesada, né? Pesada. Na época. Era muita coisa de faroeste nas bancas. Tinha os álbuns de figurinha também que concorriam. E na época, nos anos 70, Tex tinha uma vendagem, como você falou, a média de 120, 170, 200 mil. O Ota, ele disse na entrevista, que eu não lembro, eu tô meio cansado aqui, eu não tô lembrado, mas ele disse, eu sei que era uma tiragem muito grande. Muito grande para a época, né? Então hoje a número 1, né, dependendo das suas condições, ela varia muito de preço. Teve alguém que comunicou recente, comprou a número 1 por R$150. Mas bem toda sambada, toda acabada. Né? Aquela carapega está se decompondo, né? Mas num bom estágio, já teve venda de R$5 mil. Uma HQ de Tex em termos de Brasil. Né? A número 1 italiana, se alguém ainda possuí-la e desejar vendê-la, ela está cotada em 300 mil euros. Cerca de R$1,5 milhão, uma HQ de Tex. Isso dos anos de 1948, né? Então a grande importância de Tex... Mas seria esse formatinho, tipo talão de cheque? Isso. Que valesse ver? Isso. Porque não existia o formatinho, existia as tiras. Chequinho. O chamado, né? As tiras. Chama de chequinho, né? Aí eles então deram... essa edição aqui na Itália, 300 mil euros, se um colecionador quiser a original. A original de 1948. Papo de Colecionador.